sétimo dia. Essa é a escolha que as pessoas terão de fazer. De acordo com o Espírito de Profecia, e o tema sobre o qual se vão confrontar vai ser o sábado, de acordo com a Bíblia e com o Espírito de Profecia. Qual é que vai ser o tema de confronto de acordo com as profecias dos católicos? É interessante saber isto, não? Não acho? Vamos ver. Maria diz, aparentemente, fala nos mandamentos, aos quais a Igreja vos chama para este tipo de mandamentos, vivam-nos. Satanás quer destruir tudo o que é sagrado que está à volta de vós, e se vocês já viram sobre o ocultismo alguns temas, para Satanás o que é que se deve ler aqui? Jesus. Portanto, de acordo com esta frase, Jesus Cristo é quem está a tentar destruir tudo. Maria falou sobre o Armagedão. Eu anuncio-vos que estamos a chegar ao tempo da batalha decisiva. Nós estamos a dormir, mas eles na verdade não estão, porque estão a dizer que estamos no tempo. Pois esse problema do sábado, isso ainda falta muito tempo para acontecer algum problema com isso. O Papa Leão teve uma visão que Satanás seria o dono do último século, antes do século XX. Portanto, o último século seria o século antes do século XX, seria o último em que poderia atacar a Igreja Sagrada, e depois a Igreja Católica, e depois ela venceria. E agora reparem nesta visão católica que é muito importante. Isto foi em La Salette, em França. Vamos ler o que diz aqui. Se o meu povo não deseja ser submetido, então eu tenho de largar a mão do meu filho. É tão pesada e puxa-me tanto para baixo que eu não posso continuar a agarrar nela. E depois fala sobre todo o seu sofrimento e diz que tudo isto terá sido em vão, porque este é o problema. Eu dei-vos 5 dias para trabalharem, guardei o 7º dia para mim, ninguém quer dar-me esse 7º dia. Isto é o que puxa o braço do meu filho tanto para baixo. O sábado é o problema, diz ela. E diz que o remédio, a solução, é manter o sábado sagrado. E terminar tudo isto de muito lazer e tudo isto no sábado, mantê-lo sagrado. Só que o sábado ao qual ela se está a referir não é o sábado, é o domingo. Sabem que o movimento da Reforma, na verdade, falhou por causa do sábado? Em 1893, a Igreja Católica, na revista O Espelho Católico, Catholic Mirror, escreveu um artigo sobre o que é que aconteceu no Concílio de Trento. E o tema que estava em discussão era a Bíblia e a Bíblia só, se devia ser seguida, ou a Bíblia mais tradição. E foi sobre este ponto que o movimento de reforma foi condenado. Eu estou a citar um cardeal católico neste momento. A Bíblia e a Bíblia só, vocês dizem? E, portanto, o que a Igreja Católica defendeu foi a Bíblia como interpretada pela Igreja e de acordo com os pais da Igreja. E, portanto, este era o tema. Como é que foi resolvida esta disputa? Finalmente, após intensas e grandes lutas com grande intensidade, o bispo de Reggio entrou na sala e disse o seguinte. Diz que os protestantes dizem que a Bíblia apenas é a sua... Isso não é verdade. Prova do que eu estou a dizer, a palavra escrita diz que as pessoas devem guardar e observar o 7º dia como o sábado. E eles não observam o sábado. E eles adotaram a observância do domingo e para isso só têm como fonte a tradição da Igreja. E portanto, escritura só, não é verdade que eles sigam a escritura só. Não havia como contornar esta realidade, porque mesmo a confissão destas religiões dizia domingo em vez de sábado. E portanto o protestantismo perdeu a batalha do Concílio de Trento por causa do sábado. E na carta a Sardes, em Apocalipse, e disse, eu achei que o teu trabalho não estava completo. E, portanto, eles defenderam que aquela era uma rebelião egoísta contra a Igreja. Portanto, o protestantismo foi condenado como sendo indefensável, contradizendo-se ele próprio e com tendências suicidas. Reparem que é um cardeal que está a escrever isto. O domingo é uma criação dos católicos. A autoridade da Igreja Católica Romana. O Catecismo dos Jesuítas diz: o que é que deve acontecer se a Bíblia diz uma coisa e o Papa diz outra? Resposta: as Escrituras devem ser postas de lado. É o Catecismo deles, eu não posso evitar dizer isto. E o que é o Papa? O Papa é o Rei dos Reis. Está ali a citação. E reparem como isto é. Não o Criador do Universo, mas a Igreja Católica é quem pode pedir as honras de ter criado um dia de descanso para o homem. E a razão e o senso comum obrigam-nos a aceitar uma ou outra destas alternativas. Ou o protestantismo e a guarda do sábado, ou o catolicismo e a guarda do domingo. O compromisso entre estas duas coisas é impossível. Portanto, a Igreja Católica ensina o mesmo que a Igreja Adventista do 7º dia ou não? E porquê o sábado? Vamos falar disso. E, portanto, o domingo é uma lei católica. E podemos ler Gênesis de uma ponta à outra. Dizem que é uma marca do poder. É a marca da autoridade da Igreja. Reparem que cada lei
tem de ter a autoridade, algum símbolo da autoridade de quem fez a lei. Tem de ser assinada pelo Presidente e tem de ter jurisdição. E só o sábado das leis é a única lei que tem isso lá. E, portanto, de certa forma, os 10 mandamentos tornam-se legais por causa do 4º mandamento. E, por isso, Satanás mudou-o. Os protestantes dizem, como é que podemos receber ensinamentos de uma igreja que é apóstata? E porquê é que... E, portanto, porque eles perguntam, mas porquê é que eles nos obedecem no tema do sábado e guardam o domingo? Perguntam os católicos. E em 1893, o cardeal escreveu, os que querem seguir a Bíblia, é melhor que sejam ou israelitas ou adventistas do 7º dia. É interessante. E ele disse também que os adventistas são a única religião, o único corpo de cristãos que mantêm a guarda do sábado, do 7º dia. É por isso que são chamados adventistas do 7º dia. Na caixa de perguntas de 1942... Roma chama aos adventistas do 7º dia o único movimento protestante com consistência. E, portanto, será que o catolicismo está a dizer o mesmo que diz o adventismo? Sim, está a dizer o mesmo. E isto é fascinante. 1995, outro cardeal volta a escrever. Na Sentinela de Santa Catarina. As pessoas que acham que as doutrinas são a única guia de conduta deveriam tornar-se adventistas do 7º dia. São as únicas escrituras verdadeiras, devem tornar-se adventistas do 7º dia. Sabem quantos jovens vêm falar comigo? Eu não sei porque é que sou um adventista do 7º dia. Qual é a diferença entre nós e outras religiões? Mais e mais tentam-nos dizer, vocês são apenas mais uma religião. E vocês são o poder da luz ou das trevas para este mundo. Se não fosse esta igreja... o mundo já estaria acabado. Somos a única igreja na profecia que se vai opor aos poderes malignos deste mundo. Deus está a chamar-nos para um trabalho muito especial. E vamos ver quão direta pode ser Roma no que diz. Esta é a revista oficial online sobre Maria. E agora, agarrem-se bem às vossas cadeiras. Em dezembro de 2003, eles escrevem com a bandeira americana ao lado. A maior parte dos cristãos pensam que o domingo é o dia aprovado pela Bíblia para a adoração. A Igreja Romana protesta, porque ela foi quem transferiu o dia de guarda do sábado para o domingo. E tentar provar que a mudança é defendida na Bíblia, é na verdade um insulto à autoridade da Igreja Católica. Portanto, nós não estamos a lutar acerca de um dia. Isso é por acaso que calhou ser este o tema. Nós estamos aqui a falar de quem deve ter a autoridade. Porque quando nós defendemos o sábado da Bíblia, nós estamos a defender a autoridade de Deus. Defendemos o domingo, defendemos a autoridade do Papa. E, portanto, não sejamos tímidos. Não se sintam que, como somos muito diferentes, sejamos fortes. Porque a autoridade do nosso Deus é o que está em causa. Será que Ele encontrará fé na terra quando voltar? E volta a dizer que se os protestantes querem basear os seus ensinamentos na Bíblia, então que ensinem a adoração no sábado. E, portanto, não somos a única igreja que diz que o sábado é que é o dia de guarda. A besta também o diz, a besta do Apocalipse. Vamos ver até que ponto eles vão. O desafio de Roma. Em comentários a este artigo, onde diz que os adventistas são a única religião que guarda o 7º dia e que nenhum protestante que existe hoje em dia obedeceu a este mandamento, a não ser os adventistas do 7º dia, o editor desta revista, em dezembro de 2003, escreveu o seguinte: o desafio lançado por Roma há mais de 100 anos atrás continua em vigor. Ou a Igreja Católica está certa, ou os adventistas do 7º dia estão certos. Não pode haver outra escolha. É isto mesmo. Eu não tenho de vos dizer que estas coisas vão acontecer. Estas coisas já aconteceram. Porque a guerra vai ser entre a Igreja Adventista do 7º dia e a Igreja Católica, com todos os outros movimentos religiosos agregados em torno dela. E agora vejam bem o que eles dizem. Se não escolher nenhum deles, então a sua crença só na Bíblia rui. E todos os pilares sobre os quais se apoia o protestantismo. E então isso significa que terão uma religião inventada, um Deus inventado, um conjunto de crenças inventadas só para servir os objetivos do homem. Assim como Satanás e Lutero antes, os protestantes dizem que não vão servir. Okay? Mas reparem, quem é que é o único movimento consistente no protestantismo? Quem é que os católicos dizem que é o único movimento consistente protestante? E reparem, este é o único movimento que diz nós não vamos servir a essa igreja. Portanto, no final, apenas vamos ter 2 movimentos religiosos no mundo. Este é um facto. Um será a Igreja Adventista do 7º dia, o outro será a Igreja Católica. A Bíblia ensina-nos que o dragão está irado contra a mulher e vai fazer